Oi, tudo bem? Quando perguntaram a Jesus sobre os sinais da sua vinda, o que aconteceria antes dele vir a esse mundo, Jesus falou que aconteceria vários sinais, e entre esses sinais seriam os terremotos. E os terremotos é um dos fenômenos mais assustadores da natureza. Inclusive estão falando que o Japão está em alerta, porque lá pode acontecer um terremoto como nunca houve antes. Isso não é fake news não, porque eu vi, passou uns vídeos de umas pessoas que moram ali. Eles falam que realmente é verdade. As autoridades estão prevenindo o povo, falando para as pessoas estocar mantimento, ficar preparado, porque a qualquer momento pode acontecer esse terremoto. E as pessoas falam que o Japão sempre teve preocupação. As autoridades japonesas sempre estiveram preocupadas de dar um mega terremoto ali no Japão. Mas a Bíblia também, ela fala sobre um terremoto, que é um terremoto universal, que toda a terra tremerá. Isso é escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 16. No capítulo 16 de Apocalipse, fala sobre 7 pragas. E a última praga se consiste nesse terremoto. Fala aqui em Apocalipse, no capítulo 16, aqui no verso 17 e verso 18, fala assim: Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: Está feito. E sobreveio relâmpago, voz e trovões, e correu grande terremoto como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Quando aqui fala que está feito, essa voz que sai do santuário fala que está feito, significa que já tudo que foi feito para salvar a humanidade, tudo que devia de ser feito foi feito. Ou seja, agora não resta mais nada a fazer e só resta agora a volta de Jesus. Aliás, esse terremoto ele acontece exatamente na volta de Jesus. Então, na volta de Jesus, a terra tremerá. Aqui no livro de Isaías fica mais claro. Fala aqui em Isaías, no capítulo 24. Capítulo 24, aqui no verso 20, fala assim. Verso 19, verso 20. A terra será de todo quebrantada, ela totalmente se romperá. A terra violentamente se moverá. A terra cambaleará como um bêbado. Balanceará como rei de dormir. Sua transgressão pesa sobre ela, e ela cairá e jamais se levantará. Lá no livro de Pedro, no capítulo 3, ali, a partir do verso 10, o apóstolo Pedro fala que essa terra passará com um grande estrondo. Os elementos ardentes se desfarão abrasados. O apóstolo Pedro fala nessa passagem que, sabendo que essas coisas vão acontecer, devemos ficar em santo procedimento. As pessoas do Japão, elas estão obedecendo às autoridades, estão acreditando que pode acontecer esse terremoto. É provável que nem aconteça agora, mas existe essa expectativa. Mas também existe a expectativa que a Bíblia fala sobre esse terremoto, que abalará toda a terra. Então isso é a palavra de Deus. E nós bem, assim como as pessoas do Japão, desacreditam nas autoridades, nós também podemos acreditar na autoridade de Deus, porque realmente isso acontecerá. Porque aqui fala que a terra, ela pesa por causa da transgressão dos seus moradores. Então, o ser humano transgride as leis de Deus, transgride até mesmo as leis naturais. A gente sabe que com a natureza não se brinca. Lá no Japão, aqueles prédios, eles foram construídos à prova de terremoto.
Mas se der um terremoto para valer mesmo, nenhum prédio daqui ele vai se sustentar. Porque a natureza, não tem nada que pode dominar a natureza. E mesmo porque a natureza, ela é monitorada, ou ela está sob a direção de Deus. Inclusive quando Jesus fala para o mar acalmar, o mar se acalma. Isso aconteceu no tempo dos discípulos. Ou seja, Deus tem todo o controle sobre a natureza. E se Deus permitir, isso realmente pode acontecer não só no Japão, mas no mundo inteiro. Por isso nós precisamos ficar precavidos. Assim como os japoneses, eles fazem ali eles obedecem à autoridade, fazendo alguns preparativos. Nós também precisamos preparar para a volta de Jesus, precisamos preparar para o fim do mundo.